novidade. Novidade para nós. Que novidade é essa? Estamos começando hoje uma nova trilha e eu tenho certeza que vai tocar os nossos corações, vai nos ajudar muito. Vai ser um tempo de restauração na nossa vida, na nossa mente, no nosso espírito. E sabe qual é o tema dessa nossa nova trilha? Casada com um homem difícil. Eita! Sempre há uma solução. Deus é um Deus que não é pego de surpresa. Se você estava orando por algo, tenho certeza que Deus está nos alcançando nesse novo tempo. A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Então eu acredito que Deus estará mostrando, trazendo soluções, direções, planos para combater com bom combate e nos mantermos mais que vencedoras, resistindo a toda e qualquer situação. Deixa eu dizer, mulher, nós já somos mais que vencedoras. Jesus já venceu todas as coisas e nos deu a vitória. Então saiba que você já carrega a vitória dentro de você e existe solução. Pela palavra, sempre haverá solução. Então vamos lá? A nossa nova trilha hoje, casada com um homem difícil. A nossa leitura está em Gênesis, capítulo 29, do versículo 15 ao versículo 35. Nosso versículo-chave está em Gênesis 29, versículo 31. Encontrando algo pelo qual louvar ao Senhor. Você já se sentiu em desvantagem em relação a um irmão? Lia sentiu. Ela também se sentiu traída. Tinha uma irmã jovem e bonita, Raquel, que pode ter feito Lia se sentir ainda mais feia do que provavelmente era. Lia tinha olhos tenros. Algumas versões diziam baços ou enfermos, mas Raquel era de formoso semblante e formosura à vista. Na cultura dos tempos de Lia, as filhas mais velhas deveriam se casar primeiro. O pai de Lia, Labão, enganou Jacó e o fez casar-se com Lia, apesar de Jacó ter trabalhado 7 anos para Labão, no intuito de se casar com Raquel, como está lá no capítulo 29, versículo 20. Jacó não se sentiu feliz. Quando acordou na manhã seguinte ao seu casamento e descobriu a troca, surpreende-me o fato de ele não ter descoberto até a manhã seguinte. Tudo isso levou ao ciúme e à discórdia entre as irmãs, uma vez que, após o casamento de Jacó com Raquel, está lá no capítulo 29, no versículo 28 ao 29, se encontraram casadas com o mesmo homem. As coisas foram de mal a pior. O texto bíblico afirma que Lia era desprezada. No versículo 31 do capítulo 29, nós vemos isso. A história continua. O Senhor abriu a sua madre e concebeu Lia e deu à luz a um filho. Os filhos trouxeram conforto para sua mãe, mas foram usados por ela como armas para ganhar o amor do marido. Agora me amará o meu marido. Disse depois que Rubem nasceu. Finalmente, depois que teve Judá, seu quarto filho, cujo nome significa louvor, disse: esta vez louvarei ao Senhor. A despeito de sua grande dor e rejeição, Lia estava chegando ao ponto da aceitação. Ela disse com efeito: quando não consigo louvar ao Senhor pelo que me tem concebido, acharei alguma coisa pelo qual louvá-lo no meio dessa confusão. Você conhece algumas Lias? Uma Lia casada com Jacó, que não é amada e tem uma Raquel em sua vida. Ela pode estar criando filhos perturbados como Rubem, Simeão, Levi e Judá e vivendo sua vida em rejeição. Podemos dizer às mulheres assim que Deus vê a sua aflição,
ouve seu lamento, seu pedido de ajuda. Ele dará uma medida de paz e louvor. Ele a ajudará a tornar melhor uma situação ruim, sem necessidade de usar ou magoar outras pessoas. O texto de Gênesis 29:31 mostra que Deus se preocupa grandemente com as esposas não amadas. Eu quero fazer uma observação aqui para as solteiras. Por isso a importância de esperar em Deus, de não casar com um jugo desigual. Sabe aquela história? Depois que eu casar eu dou um jeito. Depois que a gente casar eu mudo ele. Depois que nós casarmos eu dou um jeitinho. Sabe? Pensando que você vai usar de atributos, usar da beleza, né? Usar do sexo. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem influências em um homem não convertido, um homem não transformado, até mesmo um homem cristão que não tem uma mente renovada. E deixa eu dizer para você, essas influências, elas são espirituais, elas são demoníacas. E jamais, em hipótese alguma, nós vamos conseguir mudar ou vencer no reino do Espírito por meio de atributos nossos exteriores, como a nossa estética, o nosso corpo, a capacidade de fazer o sexo a maneira que o marido gosta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem que casa por sexo, ele também se divorcia por sexo. Um homem que casa somente por um corpo, ele se divorcia por um corpo. Um homem que casa somente por causa da beleza, ele também se divorcia pela beleza. Porque são coisas passageiras. E que outras mulheres também têm. Você já leu Provérbios 31, onde diz que a beleza é enganosa e passageira? Isso é uma verdade. Hoje nós temos uma beleza, daqui 40 anos essa beleza já mudou. Mas quando você resolve esperar em Deus e você resolve conhecer o coração daquele homem, se ele está guardado no Senhor, uma coisa eu te digo: quando ele for tentado, por ele temer a Deus, ele vai honrar você. Então, solteiras, casamento é para sempre, segundo as palavras de Jesus. Um casamento ele só poderá ser diluído e só poderá ser contraído um novo casamento, segundo as palavras de Jesus Cristo, se houver traição ou viuvez. Então, se você descobrir que não era isso que você queria depois do casamento, você vai ter que assumir essa responsabilidade, porque foi você que escolheu, porque você não esperou. Mas não era isso que eu queria. Das duas, uma. Ou você não conheceu o suficiente, ou você foi desobediente. Então, mulher amada, peça para que Deus mostre o coração desse jovem, desse rapaz. Já comece a gerar, orar pelo seu marido que está em algum lugar. E peça para que Deus, como está lá em Provérbios 18:22, peça para que Deus promova esse encontro e você seja encontrada. Um homem de Deus, ele vai estar na casa de Deus. Um homem de Deus, ele é um homem de oração, um homem da palavra. E um homem que conhece sobre casamento, ele não vai deixar para conhecer depois. É um homem que vai te amar como Cristo ama a igreja. Não queira menos. Não aceite migalhas, porque o que Deus tem para você é algo inteiro. Ok? Mulher abençoada, mulher linda, mulher maravilhosa. E para nós que já estamos casadas, se existe alguma área que traz dor e sofrimento, cabe a nós pedirmos sabedoria para Deus, orarmos pelos nossos cônjuges. E independente da atitude deles, nós precisamos revelar a nossa identidade. Não se esqueça que, apesar da atitude do outro, a tua reação precisa ser
diferente. Sabe quando a mulher vira e diz: ah, esse marido é tão carnal, mas nós também reagimos de forma carnal? Então nós todos estamos sendo carnais da mesma maneira. Então que você, mulher, possa ter sabedoria, que nós, mulheres, possamos ter sabedoria no falar, no agir, no reagir, e que possamos orar, interceder e buscar sabedoria de Deus, se nós estivermos inseridas em um casamento como esse. Porque creia, uma vez que um homem tem um encontro com Jesus, ele nunca mais será o mesmo. Então comece a orar por isso, pelo seu marido. Por quê? Porque somos mulheres, somos um corpo, o corpo de Cristo. Até logo!